Você já imaginou viver completamente isolado do mundo moderno, seguindo leis e costumes tão antigos que parecem saídos de um filme de terror? Tribos que ainda praticam canibalismo e rituais bizarros, e que rejeitam qualquer contato com o mundo exterior. Pois é, elas existem e estão por aí, espalhadas em diferentes cantos do planeta. No vídeo de hoje, aqui no canal Instigamente, nós vamos te levar em uma jornada assustadora e fascinante, revelando segredos das tribos mais perigosas e isoladas do mundo. Prepare-se para se surpreender, chocar e, quem sabe, até sentir um pouco de medo. Fique até o final e não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder mais mistérios como esses. Agora, vamos começar! Tribo Korovai, Papua Nova Guiné. Os Korovai são uma das tribos mais isoladas do planeta e, até os anos 1970, sequer sabiam que existia outro mundo além de suas florestas. Vivendo em casas nas árvores, a até 10 metros de altura, eles adotaram esse estilo de vida para se proteger de ataques de outras tribos e predadores. Essas estruturas elevadas simbolizam também uma conexão espiritual com o céu, segundo suas crenças. No entanto, os Korovai são conhecidos por práticas chocantes. Quando acreditam que um membro da tribo está possuído por espíritos malignos ou praticando bruxaria, eles aplicam uma punição extrema, o canibalismo. Eles veem isso como uma forma de purificar o grupo e eliminar a ameaça sobrenatural. Embora tenham permitido que antropólogos estudassem seu modo de vida, o contato com o mundo exterior ainda é extremamente restrito, e qualquer aproximação deve ser feita com muita cautela. Tribo Palauan, Filipinas. Nas Ilhas Filipinas, os Palauan vivem em uma relação harmoniosa com a natureza, evitando qualquer contato com o mundo moderno. Eles se dedicam à agricultura sustentável, cultivando o que precisam e sempre revitalizando a terra antes de se mudarem para uma nova área. Acreditam que a floresta tem vida própria e que espíritos poderosos vivem em seu interior. Para os Palauan, todos os seres vivos têm um mestre espiritual, e antes de caçar qualquer animal, eles consultam o xamã da tribo para garantir que o espírito do animal permita a caça. Caso contrário, acreditam que podem ser punidos por esses espíritos. Entre suas crenças, também existe a ideia de que, se uma área da floresta for superexplorada, demônios virão e trarão desastres naturais, como enchentes ou pragas. Tribo Yanomami, Brasil e Venezuela. A tribo Yanomami, localizada na Amazônia, entre Brasil e Venezuela, é uma das maiores tribos indígenas da região, com uma população estimada em 35 mil pessoas. Eles são conhecidos por seu estilo de vida comunitário, vivendo em grandes casas comunais chamadas Yano, onde várias famílias compartilham o mesmo espaço. Os Yanomami têm uma tradição espiritual forte, com xamãs desempenhando um papel central na cura e proteção da tribo contra espíritos malignos. No entanto, os Yanomami têm uma longa história de conflitos internos, muitas vezes relacionados à disputa por recursos, como terras férteis e áreas de caça. A mineração ilegal em suas terras trouxe doenças e destruiu parte de seu habitat, o que aumentou ainda mais a tensão entre diferentes grupos da tribo. Tribo Korubo, Brasil. Os Korubo, também conhecidos como índios do porrete, vivem nas profundezas da floresta amazônica, perto do rio Javari, no Brasil. Eles ganharam esse apelido devido ao uso de grandes porretes de madeira como armas de guerra. A tribo é notoriamente agressiva e evita qualquer contato com o mundo exterior. Suas práticas espirituais envolvem o uso de alucinógenos para se comunicarem com os espíritos da floresta, e eles acreditam que qualquer invasor representa uma ameaça direta à sua sobrevivência. Infelizmente, o contato com madeireiros e outros intrusos frequentemente resulta em confrontos violentos. Eles têm uma organização tribal rígida, onde os guerreiros mais fortes lideram e protegem o grupo. Pouco se sabe sobre sua vida cotidiana, pois raramente permitem que forasteiros se aproximem. Se você chegou até aqui e está curtindo nossas curiosidades, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Instigamente. Tribo Yaifu, Papua Nova Guiné. Nas misteriosas montanhas da Papua Nova Guiné, vive a tribo Yaifu, um povo conhecido por seus elaborados cocares e pinturas faciais vibrantes. Para eles, a arte corporal é uma forma de conexão espiritual e uma demonstração de sua identidade cultural. Mas, por trás da beleza de suas vestes e enfeites, há uma sociedade altamente protetora e desconfiada de qualquer um que invada seu território. A tribo Yaifu foi descoberta em 1988 pelo explorador Benedict Allen, que foi recebido com arcos e flechas, demonstrando a desconfiança que sentem em relação a estranhos. Após conquistar sua confiança,
Allen pôde presenciar uma de suas impressionantes danças de guerra. Essas danças cerimoniais não são apenas uma celebração, mas uma forma de exibir poder e intimidar inimigos. Eles acreditam que essas demonstrações fortalecem a tribo espiritualmente e afugentam maus espíritos. Embora Allen tenha sobrevivido, ele advertiu que não é seguro tentar replicar sua experiência, já que qualquer novo intruso pode não ter a mesma sorte. Tribo Waorani, Equador. Nas profundezas da floresta equatoriana vive a tribo Waorani, um povo que resiste ao contato externo há séculos. Os Waorani são conhecidos por suas habilidades impressionantes de caça, e um dos seus alvos mais comuns são os macacos. Para capturá-los, eles usam zarabatanas e dardos envenenados, uma técnica ancestral passada por gerações. E não é só isso. Os Waorani possuem um conhecimento profundo sobre a floresta, utilizando plantas medicinais e métodos de sobrevivência únicos. Os Waorani têm uma visão de mundo profundamente ligada à natureza. Para eles, as árvores, os rios e os animais possuem espíritos e são respeitados como parte essencial de sua existência. Essa relação simbiótica com o ambiente os leva a cuidar da floresta e utilizá-la de maneira sustentável. Uma característica comum entre os Waorani e outros grupos indígenas que vivem em regiões selvagens é o desenvolvimento de pés mais largos e robustos. Isso ocorre porque, tradicionalmente, eles caminham descalços pela floresta, além de subirem em árvores, o que faz seus pés terem deformações. Esses indígenas precisam de grande destreza para subir em árvores ou se mover silenciosamente pelo solo enquanto caçam. Por exemplo, durante a caça ao macaco, eles costumam escalar árvores altas e movimentar-se pelas copas com incrível facilidade. Essa adaptação é vital para suas atividades diárias, como caça e coleta de alimentos. Tribo Asma, Indonésia. Os Asma, da Papua, Indonésia, são famosos por suas habilidades artísticas, especialmente em esculturas de madeira, que são usadas em cerimônias espirituais e rituais. No entanto, eles também têm uma reputação sombria devido às suas práticas de canibalismo e caça de cabeças. Para os Asma, a morte é uma questão espiritual, e eles acreditam que consumir a carne de um inimigo permite absorver sua força vital. Esse ritual é considerado uma forma de vingança, pois eles acreditam que, ao devorar o inimigo, estão garantindo que o espírito dessa pessoa não possa prejudicá-los depois de morto. Além disso, os guerreiros Asma mantêm os crânios de seus oponentes como troféus, que são usados como travesseiros ou exibidos em suas casas como símbolo de poder e proteção espiritual. Embora hoje essa prática tenha diminuído, muitos dos seus rituais e crenças antigas ainda são seguidos. Tribo Moken, Tailândia e Mianmar. Conhecidos como ciganos do mar, os Moken vivem nas águas do arquipélago de Mergui, entre Tailândia e Mianmar. Ao contrário de outras tribos, eles têm uma relação profunda com o oceano, que consideram sua verdadeira casa. A maior parte de suas vidas é passada nas águas, onde pescam, caçam e até mesmo dormem. O que torna os Moken únicos é sua extraordinária habilidade de mergulho. Desde a infância, eles treinam seus corpos para se adaptarem ao ambiente subaquático, desenvolvendo uma visão que é 2 vezes melhor debaixo d'água do que a de um ser humano comum. Suas técnicas de pesca incluem o uso de longas lanças de bambu, que manejam com uma precisão impressionante. Embora pacíficos, suas habilidades de sobrevivência no mar os tornam uma tribo respeitável. Eles também acreditam que o oceano é repleto de espíritos, e muitas de suas práticas rituais são feitas para honrar essas entidades aquáticas. Tribo Ava, Brasil. Os Avas são uma das tribos mais ameaçadas de extinção do mundo, habitando a floresta amazônica brasileira. Eles são caçadores-coletores nômades, que se mudam constantemente para fugir do desmatamento e da exploração ilegal de madeira em suas terras. Embora pacíficos, eles são extremamente protetores de suas florestas e não hesitam em usar suas habilidades de caça para defender seu território. O que torna os Ava ainda mais especiais é sua conexão com os animais. Eles frequentemente adotam filhotes órfãos de animais selvagens como jaguatiricas e macacos, criando-os como membros da tribo. Isso reflete seu profundo respeito pelo ciclo natural da vida. No entanto, o contato constante com madeireiros invasores coloca sua sobrevivência em risco, e sua população está cada vez mais reduzida. Tribo Machu Picchu, Peru. Os Machu Picchu são um dos últimos grupos indígenas isolados da Amazônia peruana. Vivendo na região do Parque Nacional de Manu, eles evitam qualquer contato com o mundo exterior, e o desmatamento e a exploração de suas terras têm aumentado os conflitos com comunidades próximas. Estima-se que haja menos de 800 membros da tribo restantes.
Os Machupiros são caçadores-coletores, mas também conhecidos por sua hostilidade com estranhos. Em 2012, um guia local foi morto por uma flecha quando acidentalmente se aproximou demais da tribo. Esse incidente destaca o quanto eles valorizam seu isolamento. Além dos desafios externos, sua saúde é extremamente vulnerável, pois não possuem imunidade a muitas das doenças do mundo moderno. Tribo Agori, Índia. A tribo Agori, que vive na Índia, é uma das mais controversas do mundo devido às suas práticas extremas. Eles acreditam que podem alcançar a iluminação espiritual através de rituais que incluem o consumo de carne humana e o uso de cadáveres em suas cerimônias. Isso acontece principalmente às margens do rio Ganges, onde os corpos das pessoas falecidas são frequentemente depositados. Para os Agori, o consumo de carne humana não é considerado canibalismo no sentido violento, mas sim uma forma de se conectar com o ciclo da vida e da morte. Eles acreditam que, ao desafiar as normas sociais e os tabus, podem alcançar um estado mais elevado de consciência espiritual. Suas práticas incluem longos períodos de meditação e o consumo de grandes quantidades de álcool e maconha para entrar em estados de transe. Tribo Sentinelesa, Ilha Sentinela do Norte, Índia. No topo da nossa lista está a tribo Sentinelesa, que vive na Ilha Sentinela do Norte, no Oceano Índico. Eles são considerados o povo mais isolado do mundo, rejeitando qualquer tentativa de contato externo de maneira agressiva. O governo indiano proibiu que qualquer pessoa se aproxime da ilha, a fim de proteger tanto a tribo quanto os visitantes. Em 2006, 2 pescadores foram mortos pelos sentineleses após se aproximarem demais da ilha, e seus corpos foram amarrados em estacas como um aviso para outros. Em 2018, o missionário cristão John Shaw tentou entrar em contato com a tribo, mas também foi morto, com relatos indicando que os sentineleses arrastaram seu corpo pela praia. A razão para esse isolamento extremo é que eles não têm imunidade a muitas das doenças do mundo moderno, o que poderia devastar sua população. Além disso, os sentineleses acreditam que qualquer intruso é uma ameaça direta à sua sobrevivência e cultura, que permaneceram intocadas por milhares de anos. Essas tribos nos mostram que, mesmo em um mundo hiperconectado, ainda existem lugares e povos que resistem ao contato com a modernidade, preservando suas tradições e modos de vida ancestrais. Cada uma dessas tribos nos oferece um vislumbre de como a humanidade pode se adaptar e sobreviver de maneiras diferentes. E aí, qual dessas tribos mais te impressionou? Deixe seu comentário aqui embaixo, e se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no Instigamente e ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos cheios de mistérios e curiosidades como esse. Ah, e não perca o vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo, você vai adorar continuar explorando com a gente. Até a próxima!